Gente, estamos recebendo aqui nos estúdios a Sueli Alves das Chagas Menezes, moradora da Vila Casal. A Sueli procurou o nosso jornal para falar de um assunto que está atormentando a família dela desde o primeiro dia do ano, onde naquela ocasião aconteceu o falecimento do cunhado da Sueli. E de lá para cá a família revoltada com uma situação de como aconteceu a condução da internação do irmão e nos procurou para fazer essa reclamação que ela vai passar para você, telespectador, agora, e vai explicar qual é o drama da família, qual é a revolta da família e o que a família quer. Sueli, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao jornal. Boa tarde a todos da Web TV. E eu procurei, a TV, porque no dia 18 de dezembro, meu cunhado passou mal e ele foi socorrido, Minha irmã correu com ele para o hospital. Ele teve uma crise convulsiva dentro do carro e quando chegou no hospital foram feitos procedimentos que ele necessitava naquele momento, Ele estava assim, sem respirar, com dificuldade para respirar. Então os médicos pegaram ele e fizeram tudo que tinha que ser feito para ele ali naquele momento, E foram fazer uma tomografia nele e ele broncoaspirou aquela secreção da ação convulsiva que ele teve, da convulsão que ele teve, e essa secreção acabou indo para o pulmão dele. E eles acharam que o meu cunhado estava contaminado de Covid. Pegaram ele, levaram ele para o setor da Covid. Quando chegou lá foram feitos os procedimentos, de intubação, de tudo mais, porque ele necessitava de um respirador, E durante esse período os médicos foram comunicando com a minha irmã, conversando com a minha irmã, até que chegou um dia que a assistente social ligou, avisando que o teste dele tinha dado negativo. Teste da Covid. Teste da Covid. Tinha dado negativo. Isso já depois de quantos dias internado? Depois de uns 7 ou 8 dias já, de internação. Que ele não estava com Covid, que ele não estava contraído pelo vírus. E que eles iam... Ele ainda estava internado no setor Covid. Isso, ainda continuava no setor da Covid. E isso, os médicos tomaram a decisão de fazer aquele procedimento de tirar o tubo da boca dele e fazer aquele procedimento para ele respirar pela garganta. Só que não tinha médico no fim de semana, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, e o procedimento ia ser feito na segunda ou terça-feira. E na sexta-feira ele teve uma febre, os rins dele acho que não estavam funcionando muito bem. E quando chegou no sábado, chegou a notícia que ele tinha vindo a óbito. Isso foi no sábado, dia 2? No sábado, dia 1º. Dia 1º? Dia 1º. Na sexta, então? Na sexta ele teve, no dia 31, ele teve uma febre. Não, ao contrário, no 31 foi quinta. 31 foi quinta. Isso, na sexta foi o dia 1º. E na sexta foi o dia 1º, isso mesmo. Desculpa, perdão pelo erro. A gente confunde porque teve uma série de final de semana prolongada, a gente confunde realmente. Desculpa pelo equívoco aqui. Sem problema. Aí, na quinta-feira ele teve, uma febre e os rins dele não estavam funcionando muito bem. E a minha irmã foi chamada ao hospital para que assinasse esse documento para que fosse feito esse procedimento nele. Para tirar ele do tubo, porque ele pegou aquela infecção do tubo e para poder ver se ele acordava. Infecção que no caso não era Covid, para explicar, é outro tipo de infecção. Ele pegou outro tipo de infecção devido ao tubo que colocou nele. Mas eles só descobriram realmente que ele não estava com Covid depois que o exame de sangue dele chegou, porque o exame de sangue dele foi para fora, vai para Belo Horizonte. Então demorou a voltar. Quando os médicos viram que não era caso de Covid, que ele foi feita uma nova tomografia, eu acho, e foi diagnosticado um AVC, aí eles iam tentar retirar ele daquele tubo para ver se ele acordava. Mas na sexta-feira ele veio a óbito. E o que a gente não conforma, a família não conforma, nem a minha irmã não conforma, foi a forma que foi o sepultamento dele.
No caso, não teve velório. Não teve velório. Não teve velório, os médicos não deixou ter velório. Falou que ele estava na ala da Covid, que corria risco, que a gente correria o risco de ser contaminado. Mas ele ainda correu um risco muito maior, porque ele não estava com Covid e estava dentro da ala da Covid. Então, ele correu um risco muito maior do que a gente. E quando chegou no dia de resolver lá no hospital os procedimentos, né, do sepultamento dele, o sobrinho dele foi lá, um amigo dele foi lá, conversou com o médico, pediu para que tivesse um velório, para que pudesse velar pelo menos um pouco, só para a gente poder ter aquele momento ali de família com ele. Uma despedida, né? Uma despedida. E isso não foi feito. E isso está revoltando muito a família, porque ele foi enterrado, Deus que me perdoe, pelo amor de Deus, eu não desejo, por um cachorro, como se fosse um cachorro, colocou dentro de um saco, colocou dentro da urna, e foi o cortejo do Hospital Santa Isabel até Diamante, e quando chegou lá, colocou ele na cova, jogou a terra por cima e foi por isso. Então, essa é a indignação da família. Essa é a indignação da família, porque os médicos poderiam ter deixado, né, que fosse uma urna lacrada, até então, onde eu sei, urna lacrada com vidro, a pessoa não corre risco nenhum, já que ele não tinha Covid, ele não corre risco nenhum. Vocês já receberam o atestado de óbito, já receberam o laudo? Já, minha irmã pegou hoje. E o que diz esse laudo, o que diz esse atestado? No laudo diz que ele teve um AVC realmente e consta Covid também. Consta que ele consta lá Covid. Eu não tive ainda o laudo na minha mão, mas a minha irmã me telefonou e disse para mim que consta Covid no laudo. Mas ele não morreu de Covid, ele não teve nada de Covid, né? Eu sei que lá no hospital, lá onde ele estava, lá na ala da Covid, eu sei, né? Eu tenho aqui para mim que os médicos fizeram tudo que podia ser feito, mas causou a revolta deles colocar Covid no óbito dele e não deixar a família ter dado para ele um sepultamento digno do que ele merecia. Acho que porque ele merecia não, né? O mínimo que a gente podia dar para ele naquele momento, que era a última coisa. E isso foi negado. E o que a família quer hoje? O que a gente gostaria hoje, nada que eu disser, nada que eu falar vai trazer meu cunhado de volta. Mas é que quando um ente querido entrar lá naquele hospital e ser diagnosticado por Covid, que a família corra atrás, que a família, né, veja se realmente é aquilo mesmo, procura os médicos, conversa com os médicos, eu quero ter certeza que a pessoa está com aquilo, está contaminada, para não acontecer com outras pessoas igual aconteceu com meu cunhado, que infelizmente, de repente, ele poderia até não sair desse AVC, mas de repente também ele não poderia vir a óbito, porque nenhum teste rápido foi feito nele. Não teve teste rápido para constatar que ele estava com Covid. Não teve. Isso não foi feito. Foi feito o exame de sangue, que foi para fora e chegou dias depois. Que aí que os médicos viram que ele não estava com Covid. Aí foram tentar fazer o procedimento, né, de tirar ele do tubo para que ele tentasse, né, na esperança dele acordar. Mas infelizmente ele faleceu antes. A família pretende tomar alguma atitude? Pretende acionar alguma coisa? Ou vai ficar mais... Ou vocês estão fazendo essa matéria, por exemplo, essa entrevista, mais no sentido de alerta? Por enquanto, no momento, mais no sentido de alerta. Porque esse momento agora está sendo um momento muito difícil para minha irmã, muito difícil para todo mundo. E a gente, assim, não sabe o que fazer, como eu te falei. Nada que a gente fizer vai trazer ele de volta, né? Mas o que me levou a vir aqui foi isso, mais no sentido de alerta, porque ele não precisaria de ter passado por tudo que ele passou. Ele não precisaria e não merecia isso. Porque
Ele não estava com Covid. Por que que o médico não deixou a gente ver ele, nem que fosse 10 minutos, na urna de vidro? Ele não deixou. Pelo que eu entendi, né, a alegação do médico foi que, mesmo com o exame tendo dado negativo, que mesmo depois, por ele estar internado na ala da Covid até o momento do falecimento, que, segundo o médico, haveria um risco, poderia haver um risco de ter contaminado depois, lá dentro, e daquilo se espalhar pela família. Seria isso, pelo que eu entendi, né? A preocupação do médico foi essa. Mas, tipo assim, eles poderiam ter deixado o meu cunhado ser velado numa urna de vidro. Porque a urna de vidro ela é lacrada, ele não ia passar contaminação para ninguém. E outra coisa, se eles tinham tanto medo de transmitir o vírus para nós que estivéssemos lá, como que eles pegam a roupa dele, que estava dentro da UTI Covid, e entregam à família? Ah, é? A roupa dele, então, quer dizer então que podia entregar para a família? Foi entregue? Foi entregue. Não conheço essa situação, não sei se é esse o procedimento, não posso falar a respeito, porque eu não tenho essa informação, se é um praxe, se é uma coisa comum de se fazer com as pessoas que falecem, que estão lá internadas. Mas eu, assim, mesmo desconhecendo se esse é o procedimento, achei estranho você passar essa informação. Foi entregue, a roupa foi entregue na hora, naquele momento lá. Eu até questionei e falei assim, é engraçado, a gente não pode ver ele, e ele está lá sendo enrolado num plástico, vai ser colocado numa urna, a gente não pode ter o direito de vê-lo, mas a família tem que pegar a roupa que vem de dentro da ala da Covid e entregar para a família e a gente pegar aquela roupa. Eles não pensaram nisso? Verdade. Ô Sueli, eu agradeço aqui a sua presença. A gente estima, mais uma vez aqui, nossos sentimentos a toda a família. Palavra nenhuma que alguém falar, que eu falar aqui para você, que eu falar para a família, não vai diminuir a dor, dos corações da família, mas a gente deixa aqui os nossos sentimentos e agradece a sua atitude para que realmente sirva de alerta para outras famílias, para outras pessoas que questione sempre. Por mais que confie no profissional, mais que confie no médico, que tem que confiar, na verdade, ele está lá para isso. Com certeza. Ele estudou para isso, ele formou para isso, ele está lá para isso, sabe muito mais do que nós. Mas a gente deve, no mínimo, perguntar e questionar. O alerta é válido. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela sua atitude e que a família possa realmente ter os corações aí confortados por Deus. Obrigada. Tá bom? Conversei então com a Sueli Alves, explicando aí todo o drama vivido pela família, desde a internação do cunhado da Sueli até o falecimento e a não realização do velório, a não possibilidade de realizar um velório digno aí para o cunhado da Sueli.